Olá, meu querido, olá, minha querida, sejam todos muito bem-vindos à Virada de Ouro, o ponto de partida da virada de vida, da vida próspera que você merece. Nós vamos fazer de 2026 um ano de ouro, e isso não é mágica, isso tem caminhos, isso tem passos a se seguir, isso tem coisas a modificar na tua mente, no teu coração, na tua espiritualidade, para que tudo isso possa acontecer. Então, vamos lá, todo mundo com papel e caneta na mão, isso é bem importante, porque a gente vai fazer exercícios, você vai anotar os insights que você vai ter na noite de hoje, as ideias que você vai pensar, puxa, eu posso implementar isso, eu posso fazer aquilo, eu tenho que conversar com tal pessoa, olha, eu tenho tal coisa pendente que eu preciso resolver, eu quero anotar uma oração que foi significativa, eu quero anotar uma conversa que eu preciso ter com Deus, eu não sei o que exatamente Deus vai soprar no teu coração hoje, mas é importante anotar, a gente não pode confiar só na memória, porque senão as coisas se perdem, e se a gente tem anotado, a gente pode voltar depois no caderninho e olhar os nossos apontamentos e colocar em prática tudo que ficou pelo caminho. Se você perdeu a aula de ontem, ela está no meu YouTube. Aliás, se você ainda não se inscreveu no meu YouTube, faz isso agora, aperta aí o inscrever-se, porque o YouTube normalmente notifica, avisa quando tem uma nova aula, quando eu coloquei um novo vídeo, quando tem conteúdo novo chegando, nem sempre ele avisa, mas muitas vezes ele avisa. O legal é se inscrever e ativar o sininho de notificação para que ele te avise quando tiver conteúdo novo. Aproveita para compartilhar, para avisar os amigos que a aula começou. Eu sou sempre pontual, se nada der pane nos instrumentos em volta, na internet, seja lá no que for, vocês podem ajustar normalmente o relógio de vocês pelo horário que eu marco as minhas lives. Para mim isso é um valor importante e que a gente está perdendo ao longo da vida, da trajetória, né? Como se compromisso não valesse mais nada. Para mim, compromisso é muito importante e é sagrado, combinado não é caro. Então, a gente sempre começa no horário, nem todo mundo consegue se organizar para chegar no horário. Então, aperta o compartilhar aí, fecha um pouquinho o chat, aperta o compartilhar para que vocês possam avisar os amigos, os familiares, as pessoas que vocês amam, para vir para cá, para a Virada de Ouro, e poderem ter a vida fortalecida, transformada, ajudada também com a aula de hoje. Se vocês gostaram da aula de ontem, se preparem, porque hoje vai ser muito especial. Ontem, para relembrar, e para quem por acaso perdeu a aula, a gente trabalhou limpeza de escassez, rompendo os pactos invisíveis com a falta. Bom, eu não vou poder recapitular o conteúdo todo, mas ontem a gente viu quais são os sabotadores, quais são os obstáculos invisíveis e alguns até inconscientes, alguns que vieram das gerações anteriores que atrapalham a nossa prosperidade. Então, o primeiro passo, se a gente quer ter um ano de ouro, a gente precisa limpar o terreno. Primeira coisa, todo mundo que trabalha, que planta algo, sabe que o primeiro passo é limpar. Você precisa limpar o terreno para depois plantar as sementes. E o que a gente fez ontem, inclusive com exercício prático, então se você perdeu a aula, vai depois no meu YouTube e assiste essa aula 1, a gente limpou o terreno para que as sementes que serão plantadas hoje e amanhã, durante a virada de ouro, possam florescer. Enquanto você não abre a cabeça, enquanto você não expande a sua mentalidade, enquanto você não abre o coração, e enquanto você não se conecta da maneira correta com a fonte de todas as coisas, que eu chamo de Deus, mas você pode chamar de força do universo, poder do cosmos, poder da mente, segundo a sua crença. Aqui, todas as crenças são bem-vindas, todas as religiões são bem-vindas, desde que você esteja conectado com Deus. Ah, eu não acredito nesse negócio, eu sou totalmente ateu. Bom, você continua sendo bem-vindo, mas provavelmente você vai ficar incomodado em alguns momentos, porque a gente vai falar em Deus várias vezes, sim. Na aula de hoje, inclusive, o nosso tema vai ser alinhamento com a abundância divina, a chave espiritual da virada de ouro. É importante a gente entender que não existe escassez em Deus. Não existe falta em Deus, não existe doença em Deus, não existe solidão em Deus, não existe dívida em Deus. Deus é saúde, Deus é amor,
Deus é prosperidade, e se essas coisas não estão chegando na sua vida, não é porque Deus não quer que você receba, porque Ele é o dono de todas as riquezas, e Ele diz que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Para quem é cristão, e quem não é, está tudo bem, mas eu sou, e por isso eu vou acabar citando os ensinamentos cristãos algumas vezes. Não se sinta desrespeitado por isso, eu só não cito outra linha porque eu não conheço o hinduísmo, o budismo e qualquer outra linha, como eu conheço o cristianismo. Mas para quem é cristão, Jesus veio ao mundo e ele disse: eu vim para que todos tenham vida. Ele disse todos, e vida em abundância. Então ele veio para isso. E não vida só para pagar boleto. Ontem a gente viu que o dinheiro serve para 3 coisas. A primeira é para pagar boleto, a segunda é para realizar sonhos, e a terceira é para transbordar no mundo. Então você tem que ter mais do que o suficiente para poder transbordar. Então, ele disse vida em abundância. Ele não disse vida só para pagar boleto, vida em abundância. E ele disse que ele veio para que todos tenham vida em abundância. Agora, ele diz num determinado momento da Bíblia, que eu citei ontem, que vai continuar havendo pobres no mundo. Aliás, 98% da população do mundo ganha menos do que equivalente a 10 mil reais. Se você ganha acima de 10 mil reais, você faz parte de apenas 2% da população mundial, não é só do Brasil, não, mundial. Agora, Jesus avisou, os pobres vão continuar existindo. Acontece que não por responsabilidade de cada pessoa. A maioria delas nunca vai ter acesso aos conhecimentos que você está tendo hoje. Então, Jesus fala, você precisa continuar cuidando dessas pessoas, vocês vão continuar olhando por elas. Quem enriquece, quem começa a se conectar com a prosperidade, e esse é o seu caso, você precisa transbordar para a vida dos outros, seja distribuindo riqueza, seja sendo exemplo de transformação, porque no momento em que você muda a mentalidade, começa a pensar como rico, agir como rico e ter resultados como rico, a tua transformação transforma os teus filhos, os teus netos, os teus sobrinhos, os teus clientes, os teus colegas de trabalho, os teus vizinhos. O teu exemplo vai transformando o mundo. Por isso é tão importante. E por isso a gente precisa saber compartilhar tudo que a gente está aprendendo aqui. Lembrando que tudo que você vai ver na noite de hoje está lá na minha mentoria Divina Riqueza. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas o objetivo do Divina Riqueza é você aprender a ter Deus como sócio. Quem tem Deus como sócio prospera. Como é que a gente faz para alinhar finanças, espiritualidade e a mente para atrair prosperidade e abundância? Sim, você precisa estar conectado com a fonte de todas as coisas para que a prosperidade venha para a sua vida. Ah, mas Márcia Luz, eu vou na igreja toda semana. Ai, tem época que eu vou todos os dias, Márcia Luz. E quando eu não vou para a igreja, eu oro, eu rezo dentro de casa. E não está resolvendo. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. As coisas não estão conectando. O que eu estou fazendo errado? Será que Deus definiu lá no meu nascimento que eu tinha que passar pela miséria e que eu não ia poder mudar de vida? Será que Deus já me deu o suficiente e eu tenho que parar de reclamar porque eu já tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu consigo fazer uma viagem ou outra, já até viajei para fora do país, consegui pagar a faculdade dos meus filhos, então tá bom, querer mais é cobiça, é arrogância da minha parte, é ganância. Então, eu não posso desejar mais do que isso. Sim, você pode e deve. Lembra, quanto mais riqueza você tiver, quanto mais a prosperidade vier para a sua vida, mais você vai pôr a roda da fortuna para girar, mais gente você vai ajudar, mais transformação você vai gerar no mundo, mais impacto vai acontecer na humanidade. E Deus quis precisar de nós. Ele te deu dons e habilidades exclusivas quando você nasceu. Ele combinou com você uma missão, um propósito. Talvez esse propósito já esteja claro para você, talvez ainda não, mas não tem problema nenhum. Vai caminhando, vai fazendo, vai agindo, porque o milagre acontece no movimento. Só ficou claro para mim que Deus tinha uma missão para mim ligada à gratidão, a desenvolver uma metodologia da gratidão, e não essa gratidão que a gente acha aí que já é grato. Não, eu estou falando de um método de gratidão, de realmente aplicar da maneira
certa, que virou depois minha tese de doutorado, que eu defendi nos Estados Unidos e provei cientificamente que realmente a gratidão transforma, ela age quimicamente no teu cérebro, ela age sobre as tuas emoções, ela muda a tua conexão com Deus. Quando você é grato, tudo muda. Só que eu só tive clareza que eu tinha essa missão da gratidão, embora eu já fale desse assunto há mais de 30 anos, porque faz 33 anos que eu desenvolvo pessoas, que eu dou treinamento, são mais de 900 mil alunos até o momento, mais de 100 mil alunos da gratidão. Eu só tive clareza que tinha uma missão da gratidão em 2016, que se você pensar, não faz tanto tempo assim, né? Dependendo da idade que você tem, né? 2016 não faz tanto tempo assim, 9 anos não é nada. Agora, isso significa que eu só comecei a minha caminhada de transformação e de colocar meus dons a serviço da humanidade há 9 anos atrás? Não, faz 33 anos que eu desenvolvo pessoas. Eu sempre tive a clareza, aliás, com 15 anos de idade eu já dizia, não, antes disso, com 3, 4 anos de idade eu brincava de boneca, eu brincava de escolinha. Eu dizia que eu queria ser professora. Com 15 anos de idade eu comecei a fazer magistério no ensino médio e eu continuei dizendo que eu queria ser professora. E a minha missão não mudou até hoje, porque se vocês pensarem, o que eu estou fazendo agora é dar uma aula, eu estou sendo professora. Então, a minha missão não mudou, mas a maneira como eu fui chegando nas pessoas e transformando a vida delas e ajudando cada um a se conectar com seus sonhos, com as suas metas, com seus objetivos, isso foi mudando. E a clareza de que eu deveria fazer isso através da gratidão, da metodologia que eu desenvolvi para ajudar as pessoas a prosperarem, não só na vida financeira, na saúde, no equilíbrio emocional, nos relacionamentos, na autoestima, mas também na vida financeira. Isso tudo só aconteceu em 2016, mas eu ia ficar parada pensando, meu Deus, o que será que Deus quer de mim? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão de vida? Eu ainda não descobri. Então, tudo bem, então deixa a vida me levar, eu vou na onda do Zeca Pagodinho? Não, o milagre acontece no movimento. Então, é importante você começar a se movimentar. Está fazendo sentido para você? Se está fazendo sentido, dá o teu legalzinho. Olha a Rosiane dizendo, hoje eu passei o dia muito melhor. É muito rápido o resultado, gente. Quando a gente muda a nossa vibração, quando a gente começa a mudar a nossa mente, o nosso coração, a nossa conexão com o divino da maneira certa, que não é só ir na igreja, que não é só orar todos os dias, porque se você está se conectando da maneira errada, se você está se conectando com a escassez, com a falta, com a dor, com o sofrimento, hoje a gente vai falar sobre isso, como é que é a espiritualidade infantil, que de repente você ainda está desse jeito, e assim não se sinta ofendido, ai, a Márcia disse que eu sou infantil. Não, a gente está falando da espiritualidade infantil que pode estar acontecendo, porque você aprendeu de uma determinada maneira, e se você não mudou isso, você está se conectando da maneira errada. E aí, vocês já devem ter passado pela experiência de precisar usar o celular e estar fora da área de cobertura. Todo mundo já passou por isso? Eu imagino que sim, né? O sinal estar fraco ou não ter sinal. Já passaram por isso? Num momento como esse, não adianta você pegar o teu celular, então não tem sinal, mas você resolve que e nem linha de celular, simplesmente não tem nem internet, nem linha. E aí você resolve que quer falar com alguém. Você pode ligar quantas vezes quiser, você pode gritar, falar alto para ver se a pessoa do outro lado te ouve, você pode mandar mensagem, você pode mandar áudio, o que quiser, não vai funcionar. Se você estiver falando com Deus fora da área de cobertura, não tem jeito, porque a ligação não completa. Fora da área de cobertura dele, Márcia Luz, então ele tem uma área de cobertura limitada? Não, claro que a dele é ilimitada. Fora da sua área de cobertura. Se você não está se conectando com a fonte da maneira certa, não adianta, as coisas não vão acontecerem. O nosso Deus é apaixonado por nós, não é apaixonado não, é apaixonado. Ele ama dar presentes, ele ama mandar bênção para a nossa vida. Ontem a gente fez um exercício para se abrir para essas bênçãos e tenho certeza que já aconteceu bênção de ontem para hoje. Se você aprendeu a treinar o olhar, você já viu coisas positivas acontecendo no dia de hoje. Se alguém já identificou uma bênção que recebeu de Deus de ontem para hoje, escreve aí
Conta para a gente aqui, porque o teu testemunho é muito importante. Ó, tem gente perguntando como falar com Deus, qual é a conexão, qual é a oração. Calma, criatura de Deus, que é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Agora, se você ainda não apertou compartilhar, lembra que se você quer receber presentes de Deus, você precisa dar presente para o universo também. E ao compartilhar a aula, você está dando um presente, você está ajudando outras pessoas a ter uma virada de ouro maravilhosa, fazer um 2026 de ouro. Como é que aperta no compartilhar? Fecha um pouquinho o chat, aperta lá embaixo o botão compartilhar, vai abrir várias opções, inclusive o WhatsApp. Você pode entrar no WhatsApp, marcar teus contatos e mandar para eles o aviso que a aula começou, convidando eles para virem para cá. É um simples gesto teu, pode fazer uma grande transformação na vida de alguém que precisa de ajuda. Ou então, se você não acertar esse caminho, vai lá nos grupos de WhatsApp e escreve, olha, começou uma aula bem importante da Márcia Luz, a Virada de Ouro, o YouTube dela é Márcia Luz TV, entra lá que ela está ao vivo e você vai poder participar. Tem 1000 formas de a gente ajudar quando a gente realmente quer fazer o bem e quer ser generoso, até para a vida ser generosa com a gente também. Então, é impressionante como a bênção vem rápido quando a gente se conecta da maneira certa. E nós vamos ver passo a passo como fazer isso hoje, inclusive encerrando com uma oração, com um exercício bem poderoso para que a gente possa se conectar com Deus. Ontem eu pedi licença para vocês, para a gente começar com uma oração. Hoje a gente já começou, né? Já recapitulei várias coisas com vocês, mas agora a gente vai entrar no conteúdo da aula de hoje mesmo. Então eu vou pedir licença de novo para nós fazermos uma oração, para Deus abençoar esse nosso encontro. Lembra de colocar as palmas da mão virada para cima, como quem vai receber um presente, porque é isso que a gente vai receber nesse momento, um presente. Se quiser, pode fechar os olhos. Senhor, eu quero te agradecer pela noite de hoje, eu quero te agradecer pela oportunidade de nós estarmos juntos, eu quero te agradecer por todas as pessoas que estão aqui abrindo seu coração, a sua mente, a sua alma, para receber todos os teus presentes, Senhor, receber todas as tuas bênçãos, receber todos os teus ensinamentos que estão chegando nelas através de mim, que são um simples instrumentos, simples barro nas mãos do oleiro. Então, molda, Senhor, as minhas palavras, o meu coração, as minhas emoções, os meus pensamentos, para que eu possa ajudar cada pessoa que você quer que seja tocado na noite de hoje e tenha a vida transformada. Gratidão por todo mundo que está compartilhando a aula, que está chamando seus amigos e familiares, que está ajudando outras pessoas. Gratidão por todo mundo que está disposto a dar uma grande virada na vida e está comprometido com isso, porque o compromisso coloca o milagre em movimento, Senhor. Então, obrigado pela noite de hoje, obrigado por nós estarmos juntos, obrigada pela grande egrégora, pela grande corrente do bem que nós estamos formando aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então vamos lá. Muitos milagres, muitas coisas boas, muita bênção para a noite de hoje. Lembra, então, que ontem a gente trabalhou. Quem não assistiu essa aula, assiste, porque ela vai ficar no ar por pouco tempo. Amanhã já deve sair do ar. Limpeza de escassez, rompendo os pactos invisíveis com a falta, com a escassez, com a falta de abundância, e hoje, alinhamento com a abundância divina, a chave espiritual da virada de ouro. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre uma espiritualidade madura. Mais que pedir, é cooperar com Deus. Mais do que pedir, é cooperar com Deus. Muita gente se coloca na seguinte posição: é só orar que acontece. E muita gente se coloca na seguinte posição: tudo depende só de mim. Se eu não der conta, ninguém dá. Então, de um lado, Deus faz tudo, eu não preciso fazer nada. Do outro lado, tudo depende só de mim, Deus já me deu a vida, agora é comigo, eu tenho que arregaçar as mangas e fazer acontecer. Acontece que existe um caminho do meio, e a maioria de nós ou está do lado de Deus salva minha vida, Deus faz um milagre, Deus manda uma bênção, Deus paga minhas dívidas, Deus me cura, Deus dá um jeito naqueles meus filhos ingratos, Deus dá um jeito naquele meu marido mala. Ou a gente está desse lado,
coitado de Deus, não aguenta mais, o ouvido está desse tamanho de tanta coisa que a gente já encheu a paciência dele e a gente fica repetindo e repetindo e repetindo e repetindo igual um disco enguiçado, né? E do outro lado, peraí, eu não tenho nem direito de pedir ajuda de Deus. Afinal, tem tanta gente pior do que eu. A Márcia Luz acabou de dizer, só 2% da população do mundo ganha mais de 10 mil reais. Eu ganho mais de 10 mil, eu não sabia que era tão pouca gente, eu não sabia que esse valor era tão significativo, só 2% ganha mais de 10 mil, eu ganho mais de 10 mil, tem 98% pior que eu. Então, eu tenho que ficar feliz e me contentar com isso e tá bom. E se eu quero mais do que isso, eu que me vire para fazer. Deus já me deu a vida, Deus me deu saúde, Deus me deu dons, agora é comigo. Não, peraí, vamos devagar. Vamos devagar com o andor, que o santo é de barro, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra, nem entregar tudo nas mãos de Deus, porque Deus não suporta sócio preguiçoso. Deus ajuda quem cedo madruga, isso não significa necessariamente acordar às 5 da manhã, porque tem um monte de gente que acorda às 4 da manhã, principalmente em São Paulo, para pegar o trem, para pegar o metrô, para chegar às 8 da manhã no trabalho, e vive com salário de fome, e a vida não muda. Então não tem a ver com acordar cedo no relógio, tem a ver com você se ajudar, fazer a sua parte. Por outro lado, se você não dá espaço para Deus agir, ele é o Deus do livre-arbítrio e ele não vai te atropelar. Ele não vai fazer apesar de você. O primeiro passo tem que ser seu. E quando você se coloca em movimento, tendo uma espiritualidade madura, as coisas acontecem. Então, é assim na espiritualidade madura. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele, que é muito maior do que a nossa, é claro, ele é muito mais inteligente, ele é dono de todas as riquezas, ele é muito mais capaz, ele é muito mais sábio, mas não há nem possibilidade de comparação. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele, e nós caminhamos em parceria. Uma vez, ontem eu já contei isso, uma pessoa falou, ai, que absurdo dizer que Deus é sócio, colocar Deus em igualdade de condição. É claro que não é isso que eu estou fazendo. É claro que eu sei que a nossa parte da sociedade é pequenininha, a de Deus é enorme, e eu sei que Ele quis ser nosso sócio, Ele quis depender de nós para continuar a obra dele, porque é claro que Ele não precisa de nós, mas Ele quis precisar, porque assim Ele está nos dando a oportunidade de nós nos lapidarmos, nos transformarmos em seres humanos melhores. Agora, Ele só vai vir ser seu sócio se você convidá-lo. E a maioria de nós diz, Deus, está comigo, pode deixar que eu faço. Deixa que eu sou guerreira, eu sou brasileira e eu não desisto nunca, eu sou capaz, eu vou adiante, você já me deu dons, agora é comigo, eu mato no peito e faço gol. Pode deixar, Deus, não se incomoda, vai lá ajudar os outros, porque meu vizinho está precisando mais. Vai lá ajudar aquela minha irmã que está mais com dificuldade. Vai lá ajudar aquelas pessoas lá daquela outra cidade que lá tem mais miséria. Eu aqui me viro. Deus vai dizer, ok, seu desejo é uma ordem, pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Isso é bíblico. Acontece que se você não está pedindo, não está batendo e não está buscando, ele não vai te entregar. Por outro lado, se você só está pedindo, só está batendo e só está buscando, venha a nós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade, nem pensar, perdoai as nossas ofensas, mas eu não vou perdoar, não. Eu não perdoo. A culpa é minha. A primeira que alguém fizer, a culpa é minha. Aliás, a primeira é a culpa do outro, porque eu não sabia, eu fui pego desavisado. A segunda, a culpa é minha, porque deixei o meu na reta e deixei acontecer. Não, peraí, uma vez alguém apronta comigo, a segunda nunca mais, porque eu não perdoo, porque comigo não tem a segunda vez. Aí Jesus vem e fala, se alguém te dá um tapa, vira o outro lado, vira a outra face. E não é que ele era bonzinho, porque em muitos momentos ele foi extremamente firme, ele expulsou os mercadores do templo, ele enfrentava tudo e todos que fosse necessário, e ele diz, inclusive, que ele não veio para trazer a paz, ele veio para trazer a espada, e não que ele quisesse guerra, mas ele queria que as pessoas acordassem para a verdade, parassem de hipocrisia.
e assumissem um verdadeiro compromisso com Deus. Então, é importante a gente entender que nós precisamos encontrar o caminho do meio. Nem é achar que Deus vai fazer tudo por nós, cuidado com a posição de vitimismo. Por outro lado, cuidado com a posição de guerreiro, que é: eu venço qualquer guerra, eu saí do fundo do poço e virei o jogo, e ainda se orgulhar disso. Eu passei por muito buraco e levantei e segui adiante, e dei um jeito sozinho. Sabe por que você está enfrentando tanta guerra? Porque você considera a vida uma guerra. Se você considerasse a vida uma dança, você estaria dançando mais e guerreando menos. Então, tem algumas coisas que tem que mudar dentro de nós para que possam mudar o que está fora, senão as coisas não acontecem da maneira como deveriam acontecer. E o nome disso é espiritualidade madura. Hoje eu vi um filme, porque dentro da nossa mentoria Divina Riqueza, esse ano, 2025, teve várias coisas entregues na mentoria, ainda está tendo, porque ainda não acabou. Em 2026, além de tudo que já teve em 2025, com novos professores em 2026, com novos áudios diários, com novos exercícios semanais, além disso, vai ter mais uma tarefa, que é assistir um filme desses de cinema, mas que tem nos streamings, tem na Netflix, tem na Prime, tem na Amazon, inclusive para alugar. Hoje eu aluguei o filme que eu assisti por R$11, então ninguém vai ficar pobre por causa disso, porque é um filme por mês que você vai ter como tarefa na Divina Riqueza. Só que eu estou selecionando esses filmes. Alguns eu já tinha assistido, e eu estou assistindo de novo para relembrar, para ficar bem fresquinho na minha cabeça, para poder trabalhar com vocês na mentoria Divina Riqueza, e alguns eu ainda não tinha assistido, os alunos tinham me sugerido, apareceu também na inteligência artificial, eu pesquisei, eu queria filme que trabalhasse prosperidade, espiritualidade e gratidão. E aí, um dos filmes que foi sugerido para mim, eu ainda não tinha assistido, e aí eu paguei lá os R$11 e assisti hoje. E o nome é Quarto de Guerra. Quem já assistiu esse filme chamado Quarto de Guerra? Eu preciso esclarecer que é um filme cristão. Agora, mesmo você não sendo cristão, o conteúdo que está lá, os ensinamentos que estão lá, eles valem da mesma maneira. A única coisa que você precisa fazer, quando falar Jesus, você pensa Deus. Quando falar Jesus, você pensa a força do universo. Segundo a tua crença, não tem problema nenhum. Mas eu preciso avisar que ele é um filme cristão. Na verdade, ele é um filme que foi montado, desenvolvido, patrocinado por um grupo da Igreja Batista, que fez vários filmes além desse, que nós também vamos trabalhar no Divina Riqueza, e trabalhar mesmo, porque um monte de gente está dizendo que assistiu, mas eu não sei se aprendeu tudo, se entendeu tudo, se pegou toda a aprendizagem que o filme traz. O que é legal na mentoria? Nós vamos conversar sobre cada um desses filmes. Vai ter a tarefa de ver um desses por mês, que você vai poder ver com a família, inclusive, se quiser, e depois nós vamos conversar no grupo do Telegram, que a gente tem da Divina Riqueza, sobre o filme. E você vai se dar conta que você vai aprender coisas dizendo: nossa, eu não tinha enxergado isso, eu não tinha percebido isso. Outra coisa que você vai perceber, quem já assistiu, e assistir de novo agora na mentoria Divina Riqueza, que vai ver com outros olhos, porque hoje você é uma pessoa muito diferente do que você era há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Hoje você está preparado para ensinamentos que você não estava há um tempo atrás. Já aconteceu com você de ler um livro e naquela época que você leu teve um sentido para ti, e você leu 2 anos depois e você, uau, tem ensinamentos nesse livro que eu não tinha visto, tem coisas nesse livro que eu não tinha entendido, tem coisas que eu nem lembrava que estava aqui nesse livro. Quem já passou por essa experiência de ler um livro, depois ler o mesmo livro anos depois e ter outra compreensão? Isso aconteceu comigo no livro Fernão Capelo Gaivota. Eu li lá na adolescência, eu entendi algumas coisas, outras não. Depois eu li anos depois e teve um outro significado para mim. A mesma coisa acontece com os filmes, por isso nós vamos ver juntos de novo na mentoria Divina Riqueza. Não precisa antecipar já,
mas eu vou ter que dar spoiler do filme. Assim, não se preocupem, porque esse é o tipo de filme, não é um filme de suspense, não é um filme de drama, não é um filme policial, que eu dando spoiler, poxa, agora estragou o filme, Márcia Luz, agora eu não vai adiantar mais eu ver. Não, é o tipo de filme que, mesmo você sabendo tudo que vai acontecer, e a gente se dá conta de tudo que vai acontecer logo nas primeiras cenas, porque é muito previsível, não tem nada que seja imprevisível no filme, é o tipo de filme que você já consegue imaginar todo o script. Ele é bonito pelo desenrolar em si. E por que eu vou comentar, então? É para estragar para quem não viu? Não. É para vocês ficarem com pontos de atenção na cabeça, para quando vocês assistirem, vocês se darem conta disso. Então, a história é de um casal que está à beira da separação. Aí, quando eu falei que é de um grupo da Igreja Batista que já fez outros filmes, eles fizeram, por exemplo, a Prova de Fogo, que também é um filme excepcional que nós vamos trabalhar no Divina Riqueza. Eles fizeram Desafiando os Gigantes, que também nós vamos trabalhar no Divina Riqueza. Eles fizeram Corajosos, que a gente também vai utilizar no Divina Riqueza. E eles fizeram, o que mais? Estou esquecendo de mais algum. São filmes maravilhosos, todos eles valem muito você assistir, e Quarto de Guerra é dessa sequência. Bom, inclusive os atores, eles aceitam não receber cachê, porque o objetivo é, de alguma maneira, poder evangelizar, poder levar Deus para o mundo, poder ajudar pessoas. Então, é muito legal a maneira como as histórias se desenrolam. Tem muita aprendizagem. Se você não for cristão, só abstrai o ensinamento cristão, fica com o ensinamento de vida, inclusive no Desafiando Gigantes tem lindas lições de liderança, você vai aprender muito. Mas vamos voltar aqui para Quarto de Guerra. Um casal que está à beira da separação, muito mais por causa dele do que por causa dela, mas entenda o seguinte: o problema numa relação nunca é responsabilidade de um lado só, uma dança só acontece porque os dois lados dançam. Então, se a história está ruim, saiba que tem sua parte aí. Porque se você mudar o jogo, o outro lado muda também. Ou muda para a história acabar de vez, e às vezes é um livramento na tua vida, a outra pessoa sair, ou muda porque outra pessoa se transforma a partir da tua transformação e tudo dá certo. Ela era corretora de imóveis e ele um grande vendedor que batia a meta, que era sempre o maior vendedor da empresa. Ele estava com a energia toda fora do casamento, inclusive à beira de trair a esposa, e ela, vendo tudo isso acontecer, e não aguentava mais tanta grosseria, tanta indiferença, tanto descaso da parte dele. Mas ela amava muito ele e não aguentava mais sofrer. Ela e a filha sofrendo muito com as atitudes dele. Ela vai visitar uma cliente que quer vender a casa, ela vai como corretora, e essa mulher é uma mulher muito iluminada por Deus e que resolve ajudar essa corretora. E começa a dizer para a corretora que ela precisa enfrentar essa guerra. E a guerra não é contra o marido. E ela não deixa claro contra quem é a guerra, mas ela mostra para essa corretora o quarto de guerra que ela tem na casa dela, que nada mais é do que um closet, onde ela tirou todas as roupas dela de dentro e ela deixou o espaço para ser o espaço de oração. E é lá dentro que ela trava as guerras. Contra Deus? Não. Contra todas as energias, os pensamentos e os sentimentos que nos afastam de Deus, que nos afastam do amor. E aí entra a falta de perdão, aí entra as mágoas que nós não superamos, entra os pensamentos de escassez, entra os nossos medos, entra as nossas raivas, entra a nossa falta de fé, todas as guerras que nós precisamos enfrentar. E essa senhora começa a ajudar essa mulher a enfrentar essas guerras. E o que vocês vão ver no filme é muito bonito, e vendo a transformação, sim, Deus age pra caramba quando essa mulher começa a orar e pedir para Deus salvar esse casamento. As formas como Deus intercede são muito poderosas, só que é o seguinte: ele só age depois que ela começa a agir. Ele só age porque ela se colocou em oração, e não só em oração, em ação. Ela pede ajuda de Deus claramente, ela implora pela ajuda de Deus, ela começa pedindo perdão,
No entanto, ela se dá conta que ela tem que perdoar o marido. E enquanto ela não perdoar, Deus não vai ter como agir na vida dela. Enquanto ela não fizer a parte dela, Deus não vai ter como fazer a dele. Então, a espiritualidade madura é entender que você precisa se comprometer com a mudança de verdade. Se você não se compromete, se você não age, se você não faz a sua parte, Deus não vai poder agir, porque Ele é o Deus do livre-arbítrio. E normalmente a gente quer que venha a nós o vosso reino, mas não quer fazer a vontade dele. A gente quer que os nossos pecados sejam perdoados, mas a gente não quer perdoar o outro. A gente quer abundância na nossa vida, mas a gente não quer tirar a bunda da cadeira. A gente quer viver um grande amor, mas a gente não quer se abrir para doar amor. Nós queremos prosperidade, mas a gente é incapaz de ser generoso e doar. E a gente diz assim, quando eu tiver muito eu dou, Senhor. Por enquanto eu não tenho nem o suficiente para mim. Não é assim que a banda toca. Se você está esperando ter o suficiente para ti para começar a fazer caridade, a generosidade que você está mostrando é zero. Portanto, o universo também não vai ser generoso com você. Se você está esperando que a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o emprego dos sonhos, a carreira dos sonhos, o cliente dos sonhos, o marido dos sonhos, os filhos dos sonhos, para ser feliz, você não vai ser feliz nunca. Agora começa a agir para ser feliz agora, que essas coisas vão vir como consequência. Para de correr atrás do dinheiro, que o dinheiro vai correr atrás de você. Dinheiro é igual namorado. Namorado que a relação acaba e você resolve correr atrás dele, ele se escapa de você com todas as forças. Agora, para de dar bola para ele, ignora, segue teu caminho, começa a se amar mais, começa a gostar do que está vendo no espelho, começa a cuidar de você, não por ele, por você. Inclusive, vai surgir um monte de candidato, porque a fila anda. Você vai ver esse homem rastejando atrás de você. Mas você vai fazer essa mudança não é para conquistá-lo, não. Aí a Marcia Luz disse que se eu não der bola, se eu cuidar de mim, ele vai voltar para mim. Não, não pode ser como estratégia. Tem que ser verdadeiro, tem que ser genuíno. Se for verdadeiro, o jogo muda. Se você começa a fazer o que ama, sem se preocupar com quanto você vai ganhar ou deixar de ganhar, se vai ganhar dinheiro ou não vai ganhar dinheiro, se você simplesmente começa a mergulhar de cabeça e fazer o que você ama, o dinheiro vem como consequência, porque o dinheiro gosta de correr atrás em quem vibra na prosperidade, em quem vibra no amor, em quem vibra na alegria. E sabe como que a gente consegue essas vibrações na prática? Muito simples. E aí parece que eu estou puxando brasa para minha sardinha, já que eu fui a pessoa que desenvolveu a metodologia da gratidão no mundo, a pessoa que mais tem conteúdos de gratidão no mundo, tem mais alunos de gratidão, mais de 100 mil alunos da gratidão, mas não é isso que eu estou fazendo. Eu estou falando de verdades científicas para vocês. Gratidão e bem-estar. Quando a gente exercita a gratidão, a gente vibra na alegria e no amor. A gente vibra entre 500 e 540 Hz, que é a vibração do amor, 500 Hz, e a alegria, 540. E a gratidão, ela provoca amor e alegria. E quando você está nessa vibração, você atrai para a sua vida tudo que está na mesma vibração. Então, vamos ver, para vocês não dizerem que é só eu que digo isso, vamos ver quem mais está dizendo isso. Existem muitas pesquisas, tá, gente? Quando acabar essa aula, não agora, depois, você põe lá no Google pesquisas científicas sobre a gratidão. Você vai ver uma quantidade de coisas que você vai dizer, meu Deus, a Marcia Luz tinha razão, não é só ela que está dizendo que a gratidão da maneira certa funciona. Tem um monte de pesquisador que fala sobre isso. Por exemplo, o Robert Emmons, da Universidade da Califórnia, e Michael McKenna, da Universidade de Miami. Eles fizeram pesquisa com 3 grupos de controle. Então, como é que são feitas essas pesquisas normalmente? Se chama voluntários. Às vezes é pago algum valor para a pessoa participar da pesquisa, às vezes não, são voluntários, às vezes são estudantes de faculdade, às vezes são pessoas da comunidade, e eles formaram 3 grupos de pesquisa, 3 grupos de controle, certo? 3 grupos com a mesma quantidade de pessoas, eles tomam cuidado para ter gente de toda a faixa etária, de ter gente, de ter homens e mulheres, de ter pessoas de todas as crenças religiosas, de ter pessoas de todo tipo de profissão, para ter a maior neutralidade possível, a maior fidedignidade nos resultados. E aí o que eles fizeram com esses 3 grupos? O primeiro grupo, eles pediram para as pessoas escreverem
regularmente motivos pelos quais elas eram gratas. Então, o caderninho da gratidão, todo dia antes de dormir ou todo dia quando acordar, você vai anotar tantos motivos pelo qual você é grato. Eu não sei dizer quantos motivos eles pediram. Normalmente eu peço para os meus alunos anotarem 10 motivos todas as noites ou todas as manhãs pelo quais são gratos. Eu não vou saber quantos motivos eles pediram, mas todo dia um grupo dos 3 grupos, tinha que escrever motivos pelo qual é grato. O segundo grupo precisou, durante um determinado período, todos os dias, anotar problemas e incômodos. Problemas que aconteceram no dia, incômodos que aconteceram no dia, problemas que estavam acontecendo na vida, incômodos na vida, todos os dias anotar problemas e incômodos. E o terceiro grupo anotava questões, eventos neutros. Hoje eu tomei um café. Hoje choveu. Hoje eu encontrei uma pessoa. Hoje teve tal programa na televisão. Eventos neutros. Então, vamos lá. O primeiro grupo anotava motivos pelo qual era grato durante vários dias. O segundo grupo anotava problemas ou incômodos durante vários dias. E o terceiro grupo anotava coisas neutras durante vários dias. E quais foram os resultados dessa pesquisa? Bom, eles constataram que quem praticava a lista da gratidão relatava mais bem-estar ao final da pesquisa, mais otimismo em relação ao futuro e até menos sintomas físicos do que os outros grupos. Ficava menos doente, tinha menos insônia, menos pressão alta, menos dificuldade gastrointestinal, menos problema de ansiedade, menos problema de estresse. Quem praticou a lista da gratidão teve mais bem-estar, mais otimismo em relação ao futuro e menos sintomas físicos. Então, não é só acreditar ou não acreditar, é resultado científico. E por que isso acontece, criatura de Deus? Porque a gratidão transforma a forma como o seu cérebro percebe a vida. E é por isso que na nossa mentoria Divina Riqueza, que eu vou abrir inscrições amanhã, nós vamos trabalhar 3 pilares: prosperidade, espiritualidade e gratidão. Mas, Márcia, isso parece tão ligado. Sim, extremamente ligado. Não existe espiritualidade sem gratidão. A primeira porta de entrada ao átrio de Deus é a gratidão. A primeira coisa que o sumo sacerdote tinha que fazer para entrar no tabernáculo de Moisés era agradecer. Depois eles se ungiam, depois eles se lavavam, depois eles acendiam as velas, os incensos, mas a primeira coisa que eles tinham que fazer era agradecer. A porta de entrada para Deus se chama gratidão. Se você não abrir essa porta, as bênçãos não vêm. E se abrir da maneira certa. É por isso que a gente trabalha isso na Divina Riqueza, da maneira certa, e não como você faz hoje, porque só 3% da população do mundo pratica a gratidão da maneira certa, e isso eu descobri na minha tese de doutorado. Segunda coisa, não acontece prosperidade sem espiritualidade, sem conexão com Deus. Não acontece, não adianta. Se você não estiver conectado com Deus, a prosperidade não acontece. Então, gratidão, prosperidade e espiritualidade fazem parte do mesmo pacote. Se uma das 3 estiver enfraquecida, enfraquece todas as outras. Márcia Luz, mas eu conheço uma pessoa que tem muita prosperidade e que não tem conexão espiritual e nem tem gratidão. Primeiro, o que você está chamando de prosperidade? Dinheiro? Porque ter dinheiro não é necessariamente ter prosperidade. A pessoa tem dinheiro, mas está super infeliz na vida. A pessoa tem dinheiro, mas o casamento acabou. A pessoa tem dinheiro, mas não tem o amor dos filhos. A pessoa tem dinheiro, mas não tem saúde e não consegue um tratamento porque não tem cura aquilo que o problema que ela está vivendo. Quanta gente morreu de Covid e era milionário? Então, prosperidade não significa necessariamente dinheiro. Se você não tiver conexão da maneira correta com Deus e não tiver a prática da gratidão, é uma questão de tempo para a prosperidade ir por água abaixo, inclusive a prosperidade financeira. Não vai durar para frente se você não trabalha o tripé espiritualidade, gratidão e prosperidade. Eu vou trazer um exemplo concreto agora
de uma aluna do Divina Riqueza. E, de novo, ontem eu já expliquei que quando eu trago esses exemplos, o objetivo não é ficar me gabando. O objetivo também não é só contar a história da aluna. O objetivo é que o teu cérebro entenda que se funcionou com ela, vai acontecer com você. Porque Deus não ama mais essa pessoa do que te ama. Porque Deus não escolheu ela como a eleita e aí só para ela que acontecem as bênçãos. Quando a tua mente vê isso, ela te libera, ela abre espaço para a bênção vir para a tua vida também. É vídeo curtinho, mas é muito importante assistir para que teu cérebro te dê autorização. Então, a gente está falando da Irene Ernestina. Ela recuperou bens, ela encontrou um novo amor e ela começou a viver com leveza. E tudo isso aconteceu na mentoria Divina Riqueza, quando ela se conectou com Deus da maneira certa, e aí a prosperidade veio para ela. Por isso o nome Divina Riqueza. Vamos assistir, então? Cristófoli. Há 7 anos tive um câncer e na minha vida tudo mudou completamente. Conheci a Márcia Luz através de vídeos no YouTube e aí assistindo às aulas do Divina Riqueza, fiquei impressionada como todos os professores citavam Deus. A Márcia também, ter Deus como sócio. E isso me impressionou muito, porque o meu objetivo maior era aprender a me conectar com Deus de maneira correta. O que mais me impressionou com o início da mentoria foi que as coisas todas começaram a fluir facilmente. Há 2 anos me separei de um relacionamento de 27 anos e a divisão dos bens foi muito difícil. Perdi muita coisa, mas graças à mentoria consegui recuperar tudo. Até comprar novamente o meu apartamento. Eu encontrei um novo amor, eu recebi um dinheiro de um consórcio que eu não esperava, aluguei meu apartamento da praia com aluguel de verão por um valor bem maior da meta que eu tinha estabelecido. Tudo está transcorrendo de maneira maravilhosa. A vida ficou leve e fácil. Por isso eu sou muito, muito grata a Márcia Luz e toda a sua equipe, porque eu estou conseguindo viver com mais leveza, com alegria e mais suavidade. É muito, muito bom estar viva e feliz. Minha gente, vocês entenderam isso? Prosperidade é muito mais do que o dinheiro, mas é dinheiro também. Mas o que aconteceu com essa aluna? O que aconteceu com a Irene? Ela teve resultados na vida financeira, ela conseguiu corrigir, reparar coisas que uma separação injusta tinha causado, já fazia 2 anos, um casamento de 27 anos, que as coisas não foram divididas corretamente e ela saiu lesada. Ela conseguiu recuperar o apartamento dela, ela conseguiu alugar a casa de praia por um valor significativo, ela conseguiu ter leveza, ela conseguiu descobrir um novo amor depois de 27 anos de casada. Ela falou, acho que ela falou a idade no início do vídeo, mas eu não lembro, mas ela não tem 30 anos de idade, gente, também não tem 40, e descobriu um novo amor a essas alturas da vida dela. Você percebe que quando você se conecta com Deus, quando você vibra na frequência certa, quando você muda o teu padrão mental, emocional, espiritual, todas as portas se abrem, não é uma só, todas as portas se abrem, e se aconteceu com a Irene, vai acontecer com você também. Você precisa ter clareza disso. Olha só, não é só eu que estou dizendo isso. Vamos ver como é que é essa questão da espiritualidade e da saúde. Porque, claro, que falou em virada de ouro, o motivo principal que vocês vieram provavelmente foi a vida financeira. Mas não adianta a vida financeira estar bem e as outras áreas estarem ruins. Todas têm que estar prosperando. Também não adianta as outras estarem bem, porque se falta dinheiro, tudo começa a dar errado. Então, você precisa ter bênção em todas as áreas. Vamos ver, então, o que diz o Harold Penning, médico psiquiatra da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Ele estudou, ele revisou centenas de pesquisas sobre religião, espiritualidade e saúde física e mental. Ele queria entender o que tem em comum. E aí, assim, eu costumo dizer que a religião levanta muros e a espiritualidade une pessoas. Então, vocês vão perceber que no Divina Riqueza a gente tem gente de todas as crenças. A gente tem católico, a gente tem evangélico, a gente tem espírita, a gente tem budista, a gente tem o povo da espiritualidade livre, a gente tem gente de todas as crenças possíveis, e todas são extremamente bem-vindas e amadas. Quando a gente começa a levantar a nossa bandeira, porque a minha religião, a gente está levantando muros, porque a gente começa a se diferenciar do outro. Tem tanta guerra que é provocada no mundo
por questões de religiosidade, porque a minha verdade é mais correta do que a verdade do outro. Mas quando a gente está falando em Deus, a espiritualidade une pessoas. Então é muito importante a gente ter clareza disso. Faz sentido para você? Se você não deu o seu legalzinho, dá o teu legalzinho, então, para que o YouTube entenda que as coisas que nós estamos ensinando aqui agrega para a vida do ser humano e possa trazer mais gente para cá. Quem não compartilhou, lembra de compartilhar também. Chama teus amigos e familiares, eles precisam ouvir essas verdades. E lembra de se inscrever no meu canal se você não se inscreveu ainda. Então, o que o Harold Henning descobriu? Estudando várias religiões, pouco importava qual era a religião, estudando várias linhas de espiritualidade, pouco importava qual era a linha, desde que conectasse com Deus, claro, com o bem, com o amor. E ele estudou sobre a saúde física e a saúde mental. E vamos ver de que maneira essas coisas então estão interligadas. Pessoas com vida espiritual ativa, senso de conexão com Deus, práticas espirituais regulares, tendem a apresentar menos sintomas depressivos, menos abuso de substâncias, seja álcool, droga, cigarro, qualquer outra coisa, e mais qualidade de vida e sentido de propósito. Vamos repetir? Pessoas com a vida espiritual ativa, o que é isso? Que realmente estão conectadas com Deus. Não adianta só dizer eu creio em Deus, tá bom. E ele é importante para você? É muito. Alguém que é importante para você, você não quer ter notícia todo dia? Teu filho é importantíssimo para você. Ok, você quer ter a notícia dele todo dia? Se ele fica uma semana sem dar notícia, você fica desesperado. Será que aconteceu alguma coisa? Cadê aquele ingrato que não me manda mensagem? Eu já mandei não sei quantos WhatsApp para ele, ele não me responde. Meu Deus do céu, será que ele está bem? Será que ele não está doente? Será que ele morreu? Você quase já liga para os hospitais para saber se teve algum problema. Você fica angustiado se você não tem notícia do teu filho por uma semana. E você deixa Deus ser notícia tua muito mais que uma semana. Não adianta dizer eu amo a Deus, a Deus é muito importante na minha vida, a minha fé é muito grande, só que só lembra dele na hora de pedir. Que conexão é essa? Pensa, se você só lembrasse dos teus filhos na hora de pedir, filho, você pode depositar um dinheirinho na minha conta? Filho, você pode me emprestar teu cartão de crédito? Filho, você pode pagar esse boleto para mim? Que amor é esse que só lembra na hora de pedir? E quantos de nós, vamos confessar, vamos ser muito honestos na noite de hoje, porque eu não estou aqui só para falar as coisas que agradam, eu estou aqui para provocar vocês, porque se você não for provocado, você não muda. Quantos de nós só lembramos de Deus na hora de pedir para Ele pagar nosso boleto, na hora de pedir para recuperar a saúde, na hora de pedir um grande amor, faz até promessa para Santo Antônio, põe Santo Antônio, a estátua de Santo Antônio virada de cabeça para baixo, e assim por diante. E que tal entrar em contato com Deus, dar uma ligadinha para dizer, oi Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou te ligando hoje para dizer que eu te amo muito. Não, Deus, hoje eu não quero pedir nada, hoje eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pelo dom da vida. Eu quero te agradecer pela família que eu tenho. Eu quero te agradecer pelos meus animais de estimação. Quero te agradecer pela casa onde eu moro, pelo travesseiro, Deus, pelo meu colchão. Eu quero te agradecer pela luz elétrica, pela internet. Eu quero te agradecer porque você deu um jeito de descobrir a virada de ouro e eu estou podendo colocar em prática essas coisas que a Márcia Luz está ensinando. Uma mulher meio esquisita, com esse cabelo vermelho, né? Tem hora que ela se altera, mas está sendo bem bom para a minha vida, está fazendo diferença. Eu quero te agradecer até pelos meus problemas, Deus, porque eu sei que através deles eu estou crescendo, amadurecendo e me tornando um ser humano melhor. Deus, mas hoje eu não vim aqui para falar, eu vim para te ouvir. O que é que você tem para me dizer, Deus? E aí fica em silêncio, respira fundo, fecha os olhos. Se você quiser, põe uma musiquinha tranquila, não uma música com letra, porque senão você fica prestando atenção na letra. Tem hinos de louvor maravilhosos, e eu escuto vários deles, mas nessa hora, põe uma música só instrumental para você poder silenciar a alma, o coração. Hoje a gente vai fazer um exercício desse. Silenciar a alma e deixar Deus falar. E Ele fala. E se você não está ouvindo, ou é porque você não está ligando para Deus, ou é porque você está ligando só para falar, e provavelmente só para pedir, para reclamar, para falar dos problemas, para desabafar, não é nem para agradecer. E mesmo que seja para agradecer, se você só fala e não fica em silêncio para ouvir, ele tem algo para te dizer.
Provavelmente ele já tem até a resposta da tua dúvida. Aquela coisa que você está perguntando e pedindo um sinal. Ele está te dando sinais o tempo inteiro, criatura, mas você não está silenciando para ouvir. Simples assim. Então, a gente precisa treinar ouvir Deus. E quando a gente faz isso, a gente tem menos sintomas depressivos, faz menos abuso de substância, porque não precisa preencher o vazio com alguma coisa, Deus te preenche, e mais qualidade de vida e sentido de propósito. E quem está falando isso não sou eu, não. Foi uma pesquisa densa, consistente, realizada pelo Aaron de Kenning, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. É importante você ter clareza que a conexão precisa ser real, precisa ser verdadeira. Não é só dizer eu amo a Deus. Porque se eu perguntar agora, Deus é importante na sua vida? Responde aí para mim. Não põe só sim ou não, porque teve gente que entrou mais tarde na aula e aí você está mais para trás no momento da aula. Então, quando você responde, eu não sei que pergunta você está respondendo. Diz assim, ó, sim, Deus é importante. Diga isso aí. Sim, Deus é importante. Se é verdade, né? Se Deus é importante para você. Diga aí, ó, tem gente dizendo Deus é tudo. Sim, Deus é importante. Coloca para mim se é que é importante, se não é, não precisa mentir, tá? Seja honesto e me diga se Deus é importante. Ok, Deus é tudo para mim. Muita gente dizendo isso. Deus é importante, Deus é importante. Sou muito grata, sim, a Deus. Verdade, sim, Deus é importante. Deus é tudo, Deus é importante. Ok. E você tem ligado para Ele todos os dias? O que é ligar para Ele? É ter um momento de oração. Os meus alunos da Divina Riqueza, e é importante vocês saberem disso, porque se vocês acham que vão passar férias dentro da mentoria Divina Riqueza, nem entra. Eu vou ficar 1 ano com vocês, pegando no pé e fazendo vocês entrarem na linha. Tem áudio diário com conteúdo de prosperidade, de espiritualidade, de gratidão. É áudio curtinho, de 5 minutos, mas todo dia você vai ouvir o áudio do dia para dar o tom do teu dia. Tem exercícios semanais, são exercícios divertidos, gostosos, envolventes, mas toda semana vai ter um exercíciozinho que você vai fazer. Tem aulas quinzenais, uma comigo e a outra com um dos nossos convidados, que daqui a pouco eu vou contar quem são os convidados especiais, durante 1 ano. Porque quem estava esperando na virada de ouro que eu te desse um comprimidinho que você engole com um gole de água e que a tua vida se transforma, não é assim que a coisa funciona. Você precisa vigiar e orar. Você precisa vigiar e orar. Você precisa vigiar sua mente e se conectar com Deus. Vigiar suas emoções e se conectar com Deus. E aí os meus alunos da Divina Riqueza têm o compromisso diário, não é semanal, não é mensal, é diário. Claro que nada é obrigatório, né, gente? Até porque eu não posso entrar na casa de vocês e fiscalizar para ver se vocês estão fazendo também. Eu não vou pedir para vocês filmarem e mandar todo dia um vídeo para mim para provar que vocês estão fazendo. É da consciência de cada um. Mas vocês vão ser estimulados a diariamente conversar com Deus. Quanto tempo? Meia hora. Ah, Márcia Luz, mas não me sobra meia hora no dia. Acorda mais cedo. Corta alguma coisa que não é importante. Por exemplo, ficar nas mídias sociais zapeando, né? Porque eu sei que vocês fazem. Ficam um tempão lá no Tico e Teco, né? Um tempão no Tico e Teco, olhando mensagem, quando vê, meu Deus, já passou 40 minutos, eu nem percebi que o tempo passou. Esse tempo que você fica no Tico e Teco, no lugar de fazer isso, você vai ter meia hora de conversa com Deus. Tem que começar com meia hora? Não. Eu sei que é muito difícil no início, quando a gente não está acostumado. Então, você vai começar uns 5 minutos por dia. Quando você já estiver dando conta de 5 minutos, você passa para 10. Quando estiver dando conta de 10, passa para 15. Quando estiver dando conta de 15, você pode ficar 20, 25, e quando você vê, vai ser muito tranquilo ficar 30 minutos. Vários alunos meus ficam mais que 30 minutos, ficam 1 hora por dia. Eu confesso que eu não faço isso. Eu fico meia hora, 40 minutos. Como é que eu sei disso? Porque eu preparo todo o meu canto da oração, que eu vou ensinar para vocês, e aí eu acendo incenso. E os incensos duram, porque eu já testei no relógio, de meia hora a 40 minutos. E eu sei que vai um incenso inteiro. Então eu sei que é esse tempo que eu demoro em oração. E não é só para falar, não é para rezar o terço, embora eu considere o terço uma oração poderosa. Não é para isso. É para falar, sim, mas é principalmente para ouvir.
E no início vai ser difícil, porque a tua mente vai vagar para outras coisas. Ai, porque eu tenho que passar no supermercado, porque eu preciso pagar aquele boleto, porque eu preciso resolver aquele problema, porque eu tenho que resolver as férias do fulano. Vai acontecer isso. Mas com o tempo você vai treinar a sua mente. A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E aí você vai ver que vale muito a pena fazer essa conexão. Sabe por quê? A vida fica mais leve. E não sou eu que estou dizendo isso. Hoje, eu já falei que eu sou cristã, mas eu respeito você se você não for, mas eu estou citando os princípios cristãos porque é isso que eu conheço, né? Hoje, na minha oração, e eu fiz a oração aí perto das 6 horas da tarde, porque eu queria estar bem inspirada para conversar com vocês hoje. Deus me trouxe Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. E diz o seguinte: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Quantos de vocês estão aflitos embaixo do fardo? Para quantos de vocês a vida está pesada? Talvez a vida financeira, talvez o casamento, talvez a saúde, talvez a autoestima, talvez você não consiga emagrecer. Para quantos de vocês a vida está pesada? Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e receberei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o repouso para as vossas almas. Achareis o repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavras do Senhor. O meu jugo é suave e o meu peso é leve. O peso do mundo pode ser muito complicado de carregar, mas o peso de Deus é leve. E quando você começa a treinar, conversar com Deus todos os dias, você vai ver o quanto a sua vida vai ficar mais leve. Foi isso que eu vi hoje no filme Quarto de Guerra. O quanto a vida daquela mulher ficou mais leve e de toda a família, porque ela entregou o peso nas mãos do Senhor. Mas ela fez a parte dela, ela não ficou só orando. Orai, vigiai, coloca em ação, porque o milagre acontece no movimento. A fé viva ajuda na sustentação emocional, e especialmente nos momentos difíceis. Gente, eu não vou mentir para vocês. Vai ter momento difícil. Vai ter momento difícil. Eu não estou dizendo para vocês que vocês vão entrar na mentoria Divina Riqueza e eu vou tirar com a mão os problemas de vocês, até porque eu não tenho esse poder. Ah, vocês vão entrar na mentoria e Deus vai tirar com a mão os problemas? Não, os problemas vão continuar acontecendo. Acontece que você vai estar muito mais fortalecido e você vai achar saída para o problema que já estava na tua frente, mas você não estava enxergando. Você vai conseguir ver caminhos onde antes você só via muros. Você vai ver portas se abrindo onde antes você só via portas fechadas. Entende que a tua conexão com Deus faz as coisas mudarem? Eu quero compartilhar com você o depoimento, e é bem curtinho, mas é muito poderoso, da Natividade, que também é aluna do Divina Riqueza. Vocês vão ter chance de conhecê-la entrando na mentoria, porque ela vai continuar lá. Ela aprendeu a ouvir o Espírito Santo, ela mudou sua postura diante da vida, e ela comprou o carro dos sonhos dela. Assim, se você não é cristão e o Espírito Santo não faz sentido para você, quando escutar o depoimento dela, no lugar de Espírito Santo, pense em Deus, tá? Porque o significado é o mesmo. Mas como ela é cristã, ela usou o termo Espírito Santo, por isso eu repeti da maneira como ela coloca do depoimento. É bem curtinho, vamos assistir juntos, porque se aconteceu com ela, essas bênçãos, vai acontecer com você também. De Miriam, conheci a Márcia através do Paranormal Experience. Quando eu vi ela lançando Divina Riqueza, eu senti algo dentro de mim, alguma coisa acendeu, e eu senti que eu deveria participar dessa mentoria. Fui assistindo tudo que já está lá, eu fui me chocando, né? Porque o que está disponível lá pra gente vai muito além da lógica humana, vai muito além do valor que foi pago. Então, nessa hora, eu tive a certeza de que Deus pensou e criou esse curso. E se você me perguntar, tá, mas o que de mensurável aconteceu para você? Aconteceu isso aqui, ó. Gostou? Pois é. Eu adquiri esse carro novo. E como que eu fiz isso? Bom, eu fiz o que o curso está me propondo. Fiz as mentalizações diárias, fiz as atividades, escutei os áudios diários e tenho o meu momento de intimidade com Deus diariamente, que isso é muito importante. E Deus tem falado comigo. Espera um pouco, que eu te instruirei. É claro a esse ponto. É quase um absurdo
mas é a verdade. E com essas práticas diárias e com Divina Riqueza, eu tenho me sentido muito feliz, muito pertencente. Eu tenho me sentido preenchida. Sou abençoada e guiada por Deus. Tudo que eu toco prospera. Tenho força, coragem e fé inabalável. Sou filha do Deus Altíssimo. Estou destinada a viver em plenitude e abundância. Amém. Muito obrigada. Amém. Olha que lindo, gente. Vocês viram? Ela tem um momento diário com Deus. E aí, provavelmente, já tem gente que vai perguntar, e Márcia, como é que a gente sabe que é Deus que está falando? Como é que a gente ouve Deus, Márcia? Eu fiquei em silêncio meia hora seguida, não ouvi nada, eu ouvi até um mosquito. Eu ouvi a porta batendo do vizinho, eu ouvi o carro buzinando, mas eu não ouvi Deus. Como é que faz para ouvir Deus? É treino. É treino. Você fica em silêncio, é o primeiro passo. E aí você deixa ele falar. E ele vai falar com uma voz muito suave. Você vai começar a ouvir. Mas aí vai bater a dúvida. Será que é Deus? Será que é minha imaginação? Será que são meus medos falando? Será que são os meus desejos falando? Ou é mesmo a voz de Deus? Como é que a gente sabe? Então, primeiro você vai treinar, ficar em silêncio. E muitos dias você não vai ouvir nada. E tudo bem. Persevera, porque você não está treinado em ouvir, você não está acostumado, você falava o tempo todo, então você nem ligava para Deus, você não pegava o telefone para ligar para ele, agora você vai ligar todos os dias, que é uma das tarefas do Divina Riqueza. Ok, aí você ficou em silêncio e vai esperar ele falar. E talvez seja no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no 10º dia, não sei, mas você vai começar a ouvir a voz de Deus. E aí como é que a gente sabe que é a voz de Deus? O primeiro teste é coerente com o que está no livro, na escritura da minha religião, da minha fé espiritual, seja lá qual for? No meu caso, é coerente com as coisas que a Bíblia ensina? Porque se for algo que Deus está dizendo que é o oposto do que está aqui, opa, peraí, será que é Deus mesmo? Segundo teste, eu senti uma paz intensa quando eu ouvi isso. Eu senti uma paz intensa, porque se gerou angústia, se gerou medo, se gerou raiva, também não é de Deus. Então, primeiro, é coerente com o que ele ensina na minha religião, na minha espiritualidade, porque se está na contramão, opa, pode ser do inimigo e não de Deus. Segunda coisa, me gerou paz no coração, porque se gerou angústia, medo, sofrimento, também não é de Deus. E terceiro, houve algum sinal depois desse momento que confirmou, porque Deus manda confirmação. Inclusive, é legal a gente pedir a confirmação. Deus, eu acho que eu te ouvi hoje, mas eu ainda estou aprendendo, eu estou treinando, então eu não tenho muita certeza se foi tua voz, ou foi a voz dos meus desejos, ou foi a voz dos meus medos, foi minha imaginação. Por favor, me dá um sinal. Está coerente com o que diz no livro da tua espiritualidade, seja lá qual for. Te gerou paz e tranquilidade, não angústia, raiva, medo, depressão ou qualquer outra coisa. E aí você pede um sinal. Você vai sair daquele teu momento de oração e algo vai acontecer. Alguém vai te dizer alguma coisa, você vai ouvir uma música que a letra vai estar dizendo exatamente a mesma coisa que você ouviu aqui, você vai ver uma cena na televisão na hora que vai confirmar exatamente o que você estava sentindo. Hoje, eu estava me sentindo cansada, e essa maratona que eu vou fazer com vocês da Virada de Ouro, são 3 aulas principais, mas depois tem várias aulas com os professores da Divina Riqueza, com os convidados. E quando eu olhei para o tamanho do que eu preparei para vocês, eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta de chegar até o final. É muita coisa. Eu falei, Deus, eu estou disposta, eu estou decidida a cumprir a missão, eu quero passar um ano com esses alunos do Divina Riqueza, mas faz ser leve, faz ser tranquilo. E aí eu lembrei do trecho que dizia que meu jugo é leve, só que eu não lembrava em que trecho da Bíblia, eu não lembrava qual era a passagem. E na hora o celular estava ligado em música de relaxamento, eu não quis tirar da música para pesquisar. Ok, eu simplesmente continuei meu momento de oração. Só que eu estou fazendo uma coisa, por sugestão de um dos alunos da Divina Riqueza, o Rodrigo, beijo para você, Rodrigo. O Rodrigo falou, Márcia, eu estou lendo o Evangelho, estou estudando o Evangelho todos os dias, cada dia eu leio um capítulo só, e eu vejo qual é a aprendizagem, e depois eu ponho na inteligência artificial
e peço, põe no chat GPT, e peço para ela atualizar aquele conteúdo para os dias atuais e me dizer o que eu posso aprender com aquilo. Eu achei a ideia do Rodrigo muito legal, super tecnológica, e eu resolvi começar a fazer. E hoje, eu estou lendo 2 capítulos por dia, era exatamente Mateus 10 e 11. Eu li Mateus 10 inteirinho, li Mateus 11 inteirinho, e quando eu chego no último versículo, lembra que eu tinha pedido, Deus, eu preciso que seja leve, como é que aquele trecho mesmo que você disse, que meu jugo é suave, que meu peso é leve, eu não sei onde está isso, Deus, mas me ajuda a fazer isso. Olha o último versículo, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Então, Deus tinha falado comigo durante a oração. Será que foi ele mesmo? Hoje eu já sei diferenciar bem, porque eu estou treinando essa meia hora com Deus há 2 anos. Mas se eu precisava de um sinal, o último trecho que eu li hoje era exatamente a frase que eu estava procurando, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Hoje ele me falou através da leitura da Bíblia. Você está entendendo? Só confia. Nós vamos exercitar juntos e você vai ver que é mais fácil do que parece. Você acabou de ver no exemplo da Natividade como aconteceu com ela. Vamos entender o código da abundância divina, de que maneira Deus nos comunica com a gente. Primeiro, a gente tem que entender o código do valor. Você começa a se enxergar como filha de Deus, não como alguém tolerando migalhas. Quando você assume o seu valor, você não aceita mais ser tratado de qualquer jeito, você não aceita mais desrespeito, você não aceita mais uma situação abaixo do desejável, você não aceita mais um salário de fome, você não aceita mais viver um relacionamento que está te machucando, você não aceita mais aguentar desaforo, e não é que você vai reagir com raiva. Hoje, de novo, no filme Quarto de Guerra, ela precisou fazer o oposto do que a raiva dela estava pedindo para fazer. Ela precisou ter mansidão no coração, perdoar, se colocar na posição de abertura e não de defesa, para a vida dela começar a mudar. Mas você lembra que você é filha amada por Deus, portanto, as maiores bênçãos vão vir para você. Nesse código da abundância divina, a primeira coisa que a gente descobre é o código do nosso valor. Nós somos valorosos, Deus apaixonou tudo por nós. O segundo código é o código da aliança. Você deixa de negociar com o medo e passa a negociar com as promessas de Deus. Você para de evitar fazer as coisas porque está com medo. Você diz, Deus, você me prometeu, então eu sei que você vai dar um jeito, de alguma maneira você vai me ajudar. Eu vou fazer minha parte e eu tenho certeza que você vai fazer a tua. Vários alunos entraram na Divina Riqueza e ainda nem sabiam como é que iam pagar as mensalidades, mas eles falaram, Deus, eu estou fazendo a minha parte, eu tenho certeza que vai fazer a tua, e as coisas aconteceram. As suas decisões passam a ser, isso me aproxima ou me afasta do propósito que Deus tem para mim? Então, no Código da Aliança, cada coisa que você vai fazer, você vai ver um filme, esse filme me aproxima ou me afasta do propósito que Deus tem para mim? Você vai ter uma determinada atitude, isso me aproxima ou isso me afasta das promessas que Deus tem para mim? Você vai tomar uma decisão, essa decisão me aproxima ou me afasta das promessas que Deus tem para mim? Você vai comprar um sapato por impulso, comprar esse sapato me aproxima ou me afasta das promessas que Deus tem para mim? Você vai tomar bebida alcoólica muito além do que você poderia e que te faz saudável, isso me aproxima ou me afasta das promessas que Deus tem para mim? Quando você ativa o Código da Aliança, e isso é uma das coisas que a gente faz no Divina Riqueza, essa é uma pergunta que vai estar na sua cabeça o tempo todo, comece a colocar desde hoje na sua cabeça. Terceiro código, o código do fluxo. Você entende que dinheiro é fluxo, não ídolo. Para de fazer do dinheiro teu Deus. Quando você entra no fluxo de Deus, de verdade, o dinheiro é fluxo, ele é consequência. Você recebe o dinheiro, circula o dinheiro, abençoa o dinheiro, investe o dinheiro, em vez de segurar com medo ou de jogar fora por culpa. Tem gente que segura tudo. Tem gente que segura tanto dinheiro que começa até a ter prisão de ventre, porque segura até o cocô.
Normalmente, quem tem prisão de ventre tende a ter muito medo de perder as coisas. E aí vai segurando tudo, até as fezes você segura. Existe uma correlação entre o que acontece no emocional e o que acontece no espiritual. Começa a me dar prisão de ventre, eu penso, do que eu estou com medo? O que eu estou segurando? O que eu estou com medo de perder? Tanto que é o contrário, quando você também está com muito medo e quer sair correndo de uma situação, no lugar de segurar, você solta. Por isso dá diarreia. Então é interessante, tem gente que se agarra como se estivesse morrendo afogado e se agarrasse numa tábua de salvação, e tem gente que solta para sair correndo mais rápido, né? E isso acaba aparecendo no intestino de alguma forma. Mas por que eu estou dizendo isso? Se você se agarra ao dinheiro, ou então se você faz o contrário, eu não mereço ter, então eu recebi, mas vai embora. Acabei de ganhar um dinheiro extra, mas já gastei todo. Acabou de vir um prêmio para mim, mas eu torrei, e eu nem sei para onde foi. Nos dois casos, você não está ativando o código do fluxo. Quando a gente entra em fluxo com o universo, tudo acontece. Olhai as aves do campo, elas não guardam em celeiros, mas o Deus Todo-Poderoso não deixa faltar alimento para elas. Olhai as aves do céu, desculpa, e olhai as flores do campo, elas não fiam nem tecem, mas elas se vestem melhor do que o rei Salomão. Então é importante você entender que ativar o código do fluxo, entrar em sintonia com Deus e confiar que você está fazendo a sua parte, não deitado em berço esplêndido, fazendo a sua parte, e Ele vai fazer a dele, isso é fundamental. Espiritualidade madura não é ficar só pedindo, é cooperar com o que Deus está construindo em você. Espiritualidade, vamos repetir juntos em voz alta? Espiritualidade madura não é ficar só pedindo, é cooperar com o que Deus está construindo em você. Agora você vai dizer, no lugar de construindo em você, construindo em mim, porque você vai falar essa frase na primeira pessoa. Espiritualidade madura não é ficar só pedindo, é cooperar com o que Deus está construindo em mim. Gente, isso é muito poderoso. E isso foi exatamente o que aconteceu com a Bruna, que é minha aluna da Mentoria Divina Riqueza, que vai ser colega de turma de vocês, e que, se aconteceu com ela, vai acontecer com você também. Olha o que aconteceu com ela. Ela aprendeu a ouvir Deus. Lembra que a gente vai exercitar isso? Eu estou te ensinando como fazer isso. Ela encontrou força, direção e uma nova vida. Vamos acompanhar o depoimento dela, é bem curtinho, porque para a tua mente permitir que aconteça com você. Sou dentista, sou de Toledo, no Paraná. Eu conheci a Marcela Luz pelo Instagram e falei, fazer esse curso da gratidão. E amei, me apaixonei. Muita coisa começou a mudar. Depois eu fui fazer o Ponopono, super me interessou e eu amei. E nesse meio tempo, ela já vinha apresentando coisas da Divina Riqueza. Mas como era mentoria, eu tenho muita coisa, muita loucura, muita correria, muita coisa para fazer. Pensei, não, mentoria nem pensar. E quando eu entrei e a Márcia explicou como funcionou, que Deus que escreveu todo ele, e ele escolheu a dedo quem tivesse que estar lá dentro, eu chorei de emoção. Gente, desde lá eu não consigo parar de assistir, fazer e aplicar, e é muita coisa na vida mudou. Eu consigo conversar com Deus e escutar e entender o que ele quer dizer. Eu não faço mais nada sem consultar ele. Quando eu tô indo pro caminho errado, ele vem e me puxa. Nem nos meus melhores sonhos eu sonhei com o que eu estou aprendendo. E realmente os milagres acontecem. Você muda da água para o vinho, para todas as áreas da vida, saúde, dinheiro, relacionamentos, relações com os filhos. Muita coisa mudou e eu sei que muita coisa ainda vai mudar. Ainda estou aprendendo a engatinhar, mas só nos passos que eu já aprendi é muita luz, é muita transformação, é uma paz. Antes eu ficava o dia inteiro preocupada, eu queria mudar minha frequência, minha energia e não conseguia. Agora eu consigo e parece que os caminhos se abrem, tudo flui com leveza, é sensacional. Gratidão por todos que estão envolvidos, todos os professores e a Márcia. Quanto vale, gente, se sentir em paz? Quanto vale você ter a certeza que tudo está em sintonia, que você se abriu e que Deus está agindo na sua vida e que tudo está se encaixando? Quanto vale você perceber que a tua mudança está transformando a vida das pessoas à sua volta? Mais um spoiler do filme Quarto de Guerra. A vida da filhinha deles também se transformou muito. E a menina não precisou fazer nada. A mãe se transformando
sendo exemplo, fez a filha se transformar. E eu assisti o filme para decidir se ele seria um dos filmes da nossa mentoria Divina Riqueza ou não, e é muito legal porque lá no filme, a mesma técnica que eu ensino de oração, de anotar no caderno, de anotar as orações, de, para quem é cristão, anotar os trechos da Bíblia, ou se você é de qualquer outra linha de espiritualidade, o livro que faz sentido espiritual para você, anotar os trechos. Eu só não faço isso de colar na parede, que acontece no filme. Mas, assim, foi muito legal, porque eu olhei e falei, olha o povo do Divina Riqueza aí, olha só, é exatamente isso que a gente faz. Então, não sinta como spoiler. Eu estou contando essas coisas porque quando você assistir, você vai dizer, nossa, como fez sentido aquelas coisas que a Márcia falou lá na aula. E como não é como assistir Stranger Things, que, ai meu Deus, a Márcia contou o final, agora eu já sei tudo que vai acontecer na 5ª temporada e perdeu a graça. Não, fiquem tranquilos. Não é um filme de mistério. Portanto, não tem nenhum problema a gente comentar. Eu estou apontando tudo isso para você entender na prática o que é uma espiritualidade madura. E a gente vai terminar a nossa noite fazendo um momento de ouvir Deus, fazendo um momento de oração muito poderoso, fazendo um momento, para quem é cristão, de se conectar com o Espírito Santo. Mas quem não é, não tem problema nenhum. No momento que eu falar Espírito Santo, você vai se conectar com Deus. O importante é ter essa experiência interna, tá? Seja lá o nome que você dá para essa experiência. Antes da gente fazer esse exercício final, muita gente que não estava na aula de ontem está me perguntando, Márcia, mas o que é essa mentoria que você vai abrir inscrição amanhã? Você contou várias coisas, eu estou vendo transformação na vida dos alunos, eu quero isso para mim, quanto vai custar? Será que vai caber no meu orçamento? Como é que eu faço para participar? Eu não tenho tempo, foi o caso da Bruna, dentista ocupada, né? Só que é importante você entender, então, qual é o modelo para amanhã você poder tomar a sua decisão. Até porque quem entrar amanhã até meia-noite vai ter um presente super especial que só vai ganhar quem entrar amanhã. Então, você tem que estar presente na aula, porque senão você nem vai saber que presente é esse. Eu posso garantir que você vai amar, 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 amar. Aliás, são 2, eu não sei qual dos 2 você vai amar mais, mas esses 2 especiais só vai ganhar quem entrar amanhã até meia-noite. Então, você precisa estar ligado na aula de manhã. Eu assisto quinta, amanhã não posso. Lamento. Você vai perder a oportunidade de se inscrever amanhã e garantir esses 2 presentes que só vai ganhar quem entrar amanhã até meia-noite, certo? Bem rapidinho para a gente poder fazer o nosso exercício final de ouvir Deus, de conectar com o Espírito Santo, de poder colocar em prática tudo que a gente viu na aula de hoje. Porque saber e não fazer é ainda não saber. Se você não fizer o exercício final, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, eu não consegui colocar em prática. Então, nós teremos um 2026 de ouro com a divina riqueza, se conectar com Deus para ter toda a prosperidade do mundo, ter Deus como sócio na nossa vida. Nós teremos encontro a cada 20 dias, na primeira quinzena comigo, na segunda quinzena com um dos nossos convidados. Nós vamos estudar o livro A Chave Mestra e Ganhe o Mundo Sem Perder a Sua Alma. Nós vamos receber mensagens diárias no Telegram, que você vai baixar no teu celular, e aí todo dia vai chegar um áudio de 5 minutos, você vai ouvir aquele áudio com conteúdo de espiritualidade, nós vamos fazer uma oração todos os dias, através daquele áudio, 5 minutinhos, mas isso vai dar o tom do teu dia e conteúdos de prosperidade também, tá? Você vai ter um exercício por semana, que a nossa coordenadora Débora Vec vai postar lá dentro do grupo do Telegram, mas ele também vai estar dentro da Hotmart, então quem não quiser entrar no grupo do Telegram não é obrigatório, que é muito gostoso participar lá, porque a gente cria uma grande comunidade, nós já temos 700 pessoas no Divina Riqueza, então é muito bom poder estar lá juntos. Você vai fazer um exercício semanal, que é gostoso, divertido, fácil de fazer, pode fazer com os filhos, com os netos, você vai amar e isso vai potencializar e colocar na prática teus resultados. Você vai assistir um filme por mês, um deles é Quarto de Guerra, já adiantei. Márcia, posso ver já? Não precisa, porque vai ter um mês certo que nós vamos assistir ele e a gente vai conversar juntos no grupo do Telegram sobre esse filme e vários outros. Você vai ter acompanhamento por 12 meses. Por quê? Porque isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é um comprometimento, eu quero que você mude mesmo, eu quero que os próximos alunos do Divina Riqueza venham para cá por causa do teu vídeo, do teu depoimento de transformação. Então, para mim, é muito importante que você mude, eu estou comprometida com você, e eu me comprometi com Deus quando criei a Divina Riqueza, porque eu não queria criar. Sendo muito honesta, minha mãe tinha acabado de morrer, fazia 2 meses que minha mãe tinha morrido, eu não estava com energia para isso, mas ele primeiro me pediu,
e pediu de novo, e pediu de novo, e eu me fingi de louca por 3 semanas, e minha vida travou. Minha vida travou, porque é importante você saber, Deus é muito bonzinho. Mas quando você não ativa o código do fluxo, quando você sai do fluxo do universo, não adianta que a tua vida pare de andar. Não é que ele castiga, não foi isso. Ah, é? Não está querendo me obedecer, eu vou te castigar, Marceluz. Não, eu saí do fluxo. E como eu estou fora do fluxo, eu estou remando contra a correnteza, é óbvio que eu não vou chegar em lugar nenhum. E aí eu falei, tá bom, Deus, eu entendi, vamos lá, vai acontecer o Divina Riqueza. Cada professor que eu convidei, nós oramos, eu e Deus, né, para ter certeza de quem eram as pessoas. Algumas eu demorei para ouvir a voz de Deus, e eu perguntava, é essa pessoa? Não, não é, até que vinha a resposta. Cada exercício foi criado com a bênção de Deus, cada professor, o livro que nós trabalhamos e até o nome Divina Riqueza foi inspiração divina, que chegou através do meu filho, através do Guilherme, mas também foi decisão divina e eu coloquei em oração para ter certeza que ele queria aquele nome. O tempo de mentoria também foi decisão dele. Eu não queria que fosse 1 ano, vou ser muito honesta. Porque assim, eu tenho mentorias que duram 2 meses e que eu cobro 15 mil reais. Então, uma mentoria que dura 2 meses, a cada 2 meses eu posso renovar a turma e aí eu cobro mais 15. Eu tenho uma mentoria que dura 3 meses e que eu cobro 4, 5 mil reais. A cada 3 meses eu posso renovar. E aí, uma mentoria que dura 12 meses, eu não tenho chance de renovar a turma, a não ser quando acaba o ano. E aí, para mim, financeiramente não é interessante. Então, eu vou ser muito honesta, eu tentei negociar com Deus. Deus, a mentoria pode durar 2 meses? E a resposta clara em oração foi, não, não vai durar 2 meses. Eu tentei 3. Dá para ser 3 meses? E ele também disse, não. Deus, então 4 meses está ótimo. 1/3 do ano? 4 meses, não. Tá bom, Deus, meio ano. 6 meses, vamos fazer isso? Vamos combinar nós dois? Pode ser 6 meses? Não. E a resposta eu já sabia desde o início, que ele queria 1 ano. E aí eu só obedeci. E hoje eu entendo, quem entrar amanhã ainda vai participar da turma de 2025, ainda vai poder usufruir do conteúdo de 2025 e vai poder usufruir desde já, imediatamente, a partir de amanhã. Agora eu entendo por que precisava ser 1 ano, porque ele precisava lapidar cada um dos nossos 700 participantes, porque ele escolheu a dedo, ele tem uma missão para cada um de nós, ele precisava de tempo para lapidar o nosso coração, ele precisava de tempo para estar ao nosso lado. Então, quem são esses convidados especiais? Que, inclusive, vai ter aulas com eles, tá? Então, amanhã termina a Virada de Ouro. A partir de quinta-feira, vocês terão aulas com os nossos convidados especiais e eu garanto, vocês vão amar cada um deles. Imagino que alguns vocês vão gostar mais deles do que de mim. E não tem problema nenhum, porque todos eles foram escolhidos por Deus para estar aqui e eu não vou ter nenhum ciúme se você amar mais algum deles, inclusive se entrar na mentoria por causa deles e não por minha causa, eu também vou entender. Talvez eu sinta um pouquinho de ciúme, mas eu vou entender, eu prometo. Um deles é o Bruno Gimenez, grande profissional da área de desenvolvimento humano e da espiritualidade. Marcos Rossi, que nasceu com uma síndrome, sem os 2 braços, sem as 2 pernas, e é uma das pessoas mais realizadoras que eu conheço. A Vinissá, que trabalha muito bem constelação familiar, terapia neurosistêmica, e ela vai ser a nossa professora. Raquel Quartiero, que trabalha muito corpo, espiritualidade e mente, e vai te ajudar. Natanael Oliveira, que é um dos meus mentores do mundo digital, e ele vai dar um presente para quem entrar no Divina Riqueza, que ontem, quando ele me contou, eu falei, não, Natanael, eu não acredito que você vai fazer isso pelos meus mentorados. Eu não acredito. Gente, quando vocês souberem, eu acho que muita gente vai entrar na mentoria mais por causa do Natanael do que por minha causa, mas não tem problema nenhum, eu continuo amando vocês. O Elias Mamango, o Elias me ajudou a fazer com que o meu Instagram desse um salto, hoje são 2.100.000 seguidores, e eu devo muito disso a ele. E por que é importante a gente construir nossas mídias sociais? Porque Deus quer que você espalhe a mensagem para o mundo, e se ninguém te conhecer, você não tem como ajudar as pessoas. Deus quer que você ajude gente que não faz parte da tua família, que não faz parte do teu círculo de amigos. E só tem um jeito de você chegar até eles, se você for conhecido na internet de alguma maneira. É obrigatório? Não. Mas quem quiser vai ter a ajuda do Elias. A Renata Tunkel, que vai ajudar a gente a se vestir como rico, porque não dá para ser rico e maltrapilho. E também não precisa gastar um monte com roupa, tem que ter
elegância, bom gosto e entender da técnica, ela vai ensinar isso para a gente. A Débora Vecchio, que além de ser nossa coordenadora, ela vai estar diariamente com vocês durante 365 dias. Ela é mentora da ciência das emoções e vai trabalhar isso com a gente. O Gilberto Chaves, que é meu líder espiritual, conselheiro espiritual, vocês vão amar. O Gilberto já foi professor em 2025 e a turma pediu para ele voltar em 2026. E o Marcos Trombeta, que veio da miséria absoluta, era garimpeiro e transformou completamente a vida dele, e ele é a pessoa que mais trabalha a reprogramação mental, que trabalha melhor no Brasil, eu não tenho dúvida disso. Nós vamos trabalhar conexão espiritual e prosperidade, mindset e abundância, desapego e libertação, rituais diários para abundância, aplicação prática de tudo isso. Eu sei que quem está vindo para o Divina Riqueza não são os chamados, porque eu estou chamando você. Eu estou chamando, mas não são os chamados. Eu vou te contar um segredo. Quem está vindo para a Divina Riqueza são os escolhidos por Deus. Ele vai falar no teu coração de hoje para amanhã. Ele vai te dizer, eu quero você lá dentro. Ele vai te falar. Você vai ouvir a voz dele. E você só vai precisar obedecer, porque ele está escolhendo cada uma das pessoas do Divina Riqueza. Para quê? Você vai descobrir durante o ano. Mas você vai ter total clareza de por que é que ele queria você lá dentro. Eu não sei quem vem, mas ele já sabe. E ele já sabe se você faz parte dessa mentoria, dessa grande família, dessa grande egrégora, que a gente vai ficar junto durante um ano, combinado? E aí fiquem ligados amanhã que eu vou anunciar também o cronograma dos professores, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos então para o nosso momento muito importante de prática espiritual guiada. Por que é guiada? Porque eu vou te ajudar, eu vou te conduzir para que fique mais fácil você poder ouvir Deus. Então, sim, você vai precisar silenciar. Fica nesse exercício, você pode segurar um pouquinho mais para ver a televisão. Mas eu estou com sono, mas é bem importante você se conectar nessa frequência antes de dormir. Esse é o momento mais importante da aula de hoje. Eu deixo para o final de propósito, porque as pessoas comprometidas, de verdade, elas ficam até o final, e aí elas merecem mais bênçãos do que todas as outras. É claro que teve gente que precisou ir embora mais cedo, mas amanhã vai dar um jeito de assistir lá no meu YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, e a gente vai viver esse momento juntos. Eu vou pôr uma música de relaxamento para ajudar na concentração de vocês. Em seguida, eu vou pedir para fechar os olhos, porque assim você se conecta com Deus, e não comigo, e não com o chat, e não com as outras pessoas. Agora, o que importa é você e Deus. Eu vou te ajudar a relaxar, para entrar em contato com essa sintonia divina. Então, agora, senta bem retinho na cadeira, fecha os olhos, descruza braço, descruza perna, para não segurar a circulação do sangue nem a energia. Coloca as mãos abertas, com a palma da mão virada para cima, ou no colo, ou apoiada na cadeira, onde você estiver, porque é sinal de recebimento de bênção. Quando a gente quer ganhar um presente, a gente tem que abrir a mão. Se a mão estiver fechada, a gente não consegue receber. Então, abre a palma da mão, com ela voltada para cima, para Deus poder depositar a bênção, o presente que Ele tem para você hoje. Eu quero que você respire fundo, inspira, segura o ar, expira, segura. Mais uma vez, inspira, segura, expira, segura. Inspira, segura, expira, segura. E agora vai respirando normalmente e você começa a sentir uma paz infinita que vai vindo lá da terra, do chão, do piso da sua casa e subindo pela planta dos seus pés. Você consegue sentir, chega a formigar a planta dos seus pés, com essa paz entrando pelos seus pés. E essa paz infinita vai subindo pelas suas pernas, até chegar nos seus joelhos. E ela continua subindo pelas suas coxas, ela sobe pelo seu quadril. Em cada lugar que ela passa, ela vai abençoando e vai enchendo de paz. E ela sobe pela sua barriga, pelos seus órgãos internos. Ela continua subindo e vai até seu peito.
Ela se espalha pelos seus braços, pelas suas mãos, ela sobe pelo seu pescoço, ela vai até teu rosto e ela chega ao topo da sua cabeça. E ela não só está envolvendo você, como ela continua para cima, para o alto, em direção ao céu. Então você acaba de criar um fluxo de energia que está te unindo da terra ao céu, passando por todo o seu corpo, passando pelos teus órgãos internos, passando por todas as células do seu corpo, pelo seu sangue, pelos seus músculos, pelas suas veias, você inteiro está conectado a Deus numa grande bola de luz dourada. Sinta-se dentro dessa bola de luz dourada, dessa energia dourada. Você está completamente protegido, porque essa luz dourada é Deus, e você está dentro dessa luz. Você tem muitos motivos para agradecer a Deus. Pela sua vida, porque tantas pessoas não tiveram a chance de acordar hoje. Pelo lugar onde você mora, seja uma casa própria ou alugada, tanto faz. Pela vida que você tem, pelo dinheiro que entra na sua vida, pelos boletos que você paga diariamente, até pelos impostos que você paga, não interessa se são grandes ou pequenos, é sinal que tem dinheiro entrando. Pelas pessoas que chegam no seu caminho como anjos, que vêm te trazer mensagens, que vêm te trazer ensinamentos, ou até que te provocam, mas ao te provocar te transformam num ser humano melhor. Pelos problemas que você já teve, porque eles te fizeram crescer, pelas bênçãos que a vida já te trouxe, pelas coincidências que eu chamo de Deuscidências. Deus falando com você através de uma música, através de um outdoor, de um cartaz que você viu no meio da rua quando você pediu uma mensagem, através de uma página de um livro ou da Bíblia, através de alguém que veio te dizer alguma coisa na hora certa, através dessa aula de hoje. Eu não sei de que forma Deus já falou com você, mas eu tenho certeza que Ele tem falado diariamente. E hoje, na noite de hoje, Ele tem algo a te dizer. Então, abra o seu coração, abra a sua mente, abra os seus ouvidos. Nós vamos ficar 2 minutinhos em silêncio. E para quem não está acostumado a fazer silêncio interior, talvez pareça muito tempo, mas eu te garanto que vai valer a pena, porque você está plantando a semente de uma linda trajetória que você vai mudar a partir de hoje na sua relação com Deus. Então você vai ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. E se vierem pensamentos na sua cabeça, deixem passarem como nuvens no céu que estão passando. Deixem embora como nuvens, não luta contra. Simplesmente fica conectado com a música. Olha para essa energia divina, para essa bola de luz dourada e diz assim: fala, Senhor, que a tua serva escuta. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. E agora só ouça o que Ele tem para te dizer na noite de hoje. E se vierem lágrimas, deixa vir. E se vier sorriso, deixa vir. E se vier arrepio, bocejo, deixa vir. Só ouve a voz de Deus. Devagarinho, entre em contato com seu coração, agradece esse momento de sintonia
Vai mexendo seus pés, vai mexendo as suas mãos, mexe a cabeça, respira fundo. E quando você estiver pronto, pode abrir os olhos e entrar em contato com essa sala. Isso. Muito bom. Eu sei que Deus não disse tudo ainda. Eu sei que Ele quer continuar essa conversa. Mas eu quero encerrar junto, através da oração que a gente vai fazer agora. Então, por isso eu interrompi tua conversa com Deus. Mas fica tranquilo, quando você deitar na cama hoje, Ele vai continuar. Basta você ficar em silêncio. Essa oração que a gente vai fazer agora, a gente vai citar o Espírito Santo. Mas se você não é cristão, fique totalmente à vontade para quando eu falar Espírito Santo, você fale Deus. E não se sinta, por favor, desrespeitado de forma alguma. Você é extremamente bem-vindo, desde que você seja conectado com Deus. Ok? Então, vamos lá? Eu vou colocar na tela, porque nós vamos falar juntos. Como a letra fica pequenininha para quem está no celular, eu vou dizendo cada frase e após cada frase você repete em voz alta. Por que em voz alta se você está sozinho em casa? Porque a tua voz reverbera no ambiente e tem uma força muito grande, tá? Então vamos juntos. Espírito Santo, eu te convido para ser o centro da minha vida. Espírito Santo, eu te convido para ser o centro da minha vida. Eu não quero viver a minha prosperidade longe de ti. Eu não quero viver a minha prosperidade longe de ti. Abre os meus olhos para enxergar as oportunidades que vêm de Deus. Abre os meus olhos para enxergar as oportunidades que vêm de Deus. Ensina-me a dizer não para o que rouba a minha paz. Ensina-me a dizer não para o que rouba a minha paz. Eu consagro a minha mente. Eu consagro a minha mente. As minhas finanças, a minha família e o meu futuro ao Senhor. Eu recebo sabedoria, direção e coragem para cooperar com o plano de Deus para a minha vida. E que assim seja. Amém. Está feito. Sou grata. Muito provavelmente, se você se permitiu fazer o exercício, você teve uma experiência interna. E eu quero que você preste atenção no que mudou dentro de você. Provavelmente tua respiração está mais profunda agora. Provavelmente teu coração acalmou. Provavelmente você teve uma sensação de eu não estou sozinha. É possível que você ainda não ouviu claramente a voz de Deus, mas muito provavelmente você já sentiu uma dessas três coisas: respiração mais profunda, coração acalmou e uma sensação de eu não estou sozinha. Ouvir Deus é uma questão de treino, e nós vamos treinar juntos durante 1 ano na mentoria Divina Riqueza. Então pode ficar tranquilo, simplesmente confie, porque tudo vai dar certo. Quando você está alinhado com Deus, seus pensamentos começam a ser filtrados pela fé. Suas decisões deixam de ser só reações ao medo e tudo se encaixa. E amanhã vai ser uma noite muito especial, na nossa terceira noite, a nossa noite de fechar com chave de ouro a nossa virada de ouro. Porque no primeiro dia a gente trabalhou a limpeza da escassez. No segundo dia, hoje, a gente trabalhou a conexão com Deus, a nossa espiritualidade. E amanhã nós vamos trabalhar o nosso plano de ação para 2026, da oração à prática, sem auto-engano. O que é fundamental trazer amanhã? Então já pega hoje, já põe em cima da mesa para lembrar. Papel e caneta. Por que você tem que trazer papel e caneta? Porque nós vamos fazer um plano de ação. E não adianta fazer só na cabeça, porque na cabeça vai embora, você não se compromete, você vai pôr no papel. Então já pega hoje, terminou essa aula, você vai lá, pega o teu papel, pega a tua caneta, coloca num lugar que você vai ver o dia inteiro, pro dia inteiro lembrar, eu tenho compromisso comigo, com Deus e com a Márcia Luz, amanhã às 20 horas, você vai lembrar durante o dia todo, coloca um alarme no teu celular, para ter certeza que você vai estar conectado na hora certa,
Entra no grupo VIP do WhatsApp se ainda não está lá, porque eu vou mandar os slides da aula de hoje lá no grupo VIP. Tem gente que gosta de poder revisar a aula, aí você vai olhar todos os slides. Para entrar no grupo VIP, marcialuz.com/virada, aí vai abrir uma outra página para entrar no grupo VIP do WhatsApp, entra lá, eu vou mandar o link da aula de amanhã lá, eu vou mandar os slides da aula de hoje amanhã, marcialuz.com/virada. Escreve aí, minha equipe está colocando o link debaixo da aula e nos comentários, mas se não achar é só digitar depois aí no Google, marcialuz.com/virada, vai abrir a página, você entra no grupo do WhatsApp, recebe os slides de hoje, recebe o link da aula de amanhã. Minha gente, amanhã é um grande dia, porque a gente vai fazer o teu plano de ação, porque a gente vai colocar em prática tudo o que vocês viram nesses 2 dias, porque eu vou abrir inscrições para o Divina Riqueza, porque você vai poder fazer parte desses escolhidos por Deus. E porque quem entrar amanhã até meia-noite ganha 2 presentes, que quem deixar para entrar na quinta-feira vai dizer, não, por quê que eu não entrei ontem? Por que eu adiei essa decisão? Por que eu não entrei logo de cara? Que eu já podia estar direto no grupo e, além de tudo, ganhar esse presentão. Amanhã esteja na aula. Quem não tiver só vai ter a notícia no dia seguinte e aí você perde os 2 presentes especiais. Amanhã eu vou anunciar quem é nosso convidado da aula de quinta também. Combinado? Já se programa aí, você terá noites muito especiais pelos próximos dias comigo e com os meus convidados. Você vai dizer, Márcia Luz, foi o melhor presente que eu ganhei esse ano. O melhor presente que eu ganhei esse ano foram essas aulas, ok? Que Deus possa te abençoar. Lembre de agora, quando for dormir, continuar a conversa com ele, porque com certeza ele tem mais coisas para te dizer. Ontem, muitos alunos ficaram muito emocionados com os depoimentos dos alunos do Divina Riqueza. Hoje eu acrescentei mais alguns, para você saber o que te espera do outro lado, nessa mentoria abençoada, que nós vamos abrir inscrições amanhã. Acompanha comigo. Tempo, mais de 1 ano, minhas contas andavam a ser muito desequilibradas, basicamente eu gastava mais do que ganhava. Isso acabava por trazer muita instabilidade e stress para a minha vida. Eu estava num momento emocional muito ruim, eu estava numa tristeza profunda. No começo do ano eu estive numa situação difícil, sem perspectivas, triste, trabalhando muito, mas não tendo resultado financeiro e muito menos animosidade. E com 70 anos que tenho, eu estava me sentindo bem desafiada pelas ferramentas do digital. E no momento que eu estava completamente perdida, pedindo a Deus para que eu conseguisse me reconstruir novamente. Chegou a mentoria da Márcia, eu falei, chegou no momento certo. Eu senti um chamado muito forte, mas ao mesmo tempo tinha uma voz que me dizia assim, olha lá, hein? Vai comprar outro curso? Não vai fazer, não vai concluir. Bom, eu continuei insistindo. Mas eu ainda me sentia insegura, principalmente se eu ia ou não ia dar conta do financeiro, se eu ia conseguir prosperar. E em dezembro de 24, eu comecei a assistir as lives gratuitas da Divina Riqueza. E aí tudo mudou para mim. Mas eu nem imaginava o quanto a Divina Riqueza ia tocar fundo no meu coração. Eu senti dentro de mim que eu precisava estar naquela mentoria. Iniciaram-se as aulas gratuitas e toda noite eu estava ali assistindo todas as aulas. Mas naquele momento eu estava com um problema financeiro e não via nenhuma possibilidade de estar participando. Eu lembro que eu tive que decidir, até se na época eu comprava um celular novo, que é a ferramenta do meu trabalho, ou se eu faria a mentoria. De repente, algo inusitado aconteceu. Entrou o limite no meu cartão de R$300, era justamente o valor que eu necessitava naquele momento para fazer a inscrição. E eu não pensei 2 vezes, eu me inscrevi na hora, me entreguei de verdade aos exercícios, às orações, às aulas e tudo começou a mudar. E a cada live a minha certeza crescia e o meu medo diminuía. As orações diárias fazem com que você inicie o dia diferente, já conectado com Deus, com o divino, fazendo a oração, meditação e também deixando Deus falar na tua vida, te posicionando, te dando a direção certa, o que é maravilhoso. Porque os cursos da Márcia sempre são muito leves, luminosos e ao mesmo tempo profundos e tal como a natureza, fazem emergir o nosso melhor. Essa revelação me levou a romper um ciclo geracional de escassez, pobreza e miséria que eu já estava vivendo há muitos anos
E hoje eu posso dizer com convicção que a minha história está sendo ressignificada. E eu decidi, claro, pela mentoria, porque eu sei que o retorno que ela vai me dar é muito grande, né? E assim foi. Eu comecei a fazer os conteúdos gratuitos. Bom, eu me inscrevi. E logo no início do meu propósito veio à tona novamente. E os resultados começaram. Eu tinha vontade de ter um salão de beleza e em janeiro de 2025 eu consegui. Estou aqui no meu espaço lindo, maravilhoso. Se você me perguntar, tá, mas o que de mensurável aconteceu pra você? Aconteceu isso aqui, ó. Gostou? Pois é, eu adquiri esse carro novo. E como que eu fiz isso? Porque não foi mágica, é óbvio, né? Como foi que isso aconteceu? Bom, eu fiz o que o curso está me propondo. Fiz as mentalizações diárias, fiz as atividades, escutei os áudios diários e tenho o meu momento de intimidade com Deus diariamente, que isso é muito importante. E Deus tem falado comigo. E a partir dali, gente, tiveram muitas mudanças significativas, muitas bênçãos chegando em minha vida. E ano passado a demanda por essas consultorias e treinamentos estava muito baixa, eu não consegui encontrar um caminho de como atrair, estar conectada com o público certo. E aí esse ano começaram a aparecer várias empresas buscando por orçamento, interessadas no meu trabalho, pedindo proposta. Inclusive, logo já estou comprando um celular novo. Outra coisa também foi a nossa mudança de casa. Fiz o caderno de metas, fiz o meu quadro da prosperidade, preenchi o meu cheque. Em seguida, foi eu ver, minha gente, o meu cheque de R$100 mil se materializar. Eu ver R$100 mil na minha conta, que era justamente para iniciar a construção da minha casa, que estava lá no meu quadro da prosperidade, também no meu caderno de metas para esse ano de 2025. Eu, em abril, consegui equilibrar as minhas contas. Isso é uma das conquistas. A outra, muito importante também, tem a ver com a minha conexão com Deus, que aumentou bastante, a minha fé também. E agora, em 2025, me matriculei no curso e acabamos de assinar um contrato no valor de R$1 milhão. E ainda não parou por aí. Na outra semana, uma causa na justiça que já vinha há muitos anos recorrendo do meu filho, que era um benefício de PPC, e por incrível que pareça foi aprovado. Ele hoje já está recebendo efetivamente esse benefício. Olha, eu posso dizer para vocês que são muitas bênçãos que têm chegado, mas uma delas é muito especial. O meu marido está fazendo a mentoria comigo e eu sinto no meu coração que nós estamos crescendo juntos como família e como seres humanos. Hoje nós oramos juntos, planejamos juntos, sonhamos juntos. Mas a coisa mais incrível que está acontecendo comigo é que meu coração está em paz. Eu tenho certeza que a prosperidade está na minha vida e que ainda vai ser muito mais abundante. Isso, gente, não tem preço. Quando eu me pego desanimada, quando eu me pego com alguns problemas, eu ouço, eu estudo, todos os dias eu aplico aquilo que eu aprendi. E aí vem a lição de vida, né? Que o erro... Não é erro, né? O erro, quando você entende o que é, ele se torna, na verdade, uma oportunidade, um aprendizado. Às vezes você perde um jogo, mas você não perdeu o campeonato ainda, né? Então, é aprender com esse erro e continuar. E tomar cuidado para não cair de novo na rotina, no automático. Não se desconectar, né? Isso foi muito importante na nossa vida. Nós vimos o quanto Deus nos iluminou e mostrou de novo qual era a direção, qual era o caminho que nós precisávamos retomar. Este não é um curso igual aos outros. Este é um curso com grandes mentorias. Claro que o agradecimento em grande vai sempre à Márcia Luz. Ela sim tem os louros. Ela sim tem o sacrifício de nos aturar. Ela sim tem o prazer de nos ensinar. Essa mentoria, ela tem aberto, digamos assim, a nossa mente. O grande ganho até agora é sobre a compreensão do que é a verdadeira riqueza, o que é a verdadeira prosperidade, a nossa relação com Deus. Gente, é real e eu posso provar isso. É o alinhamento dos nossos propósitos e nossos valores, que as nossas energias mudam e todas as oportunidades elas começam a fluir em nossa vida naturalmente. É por isso que hoje eu estou aqui para agradecer a Márcia Luz e todos os outros mentores que fazem a mentoria Divina Riqueza. Nesta altura conseguimos uma benesse, depois de tantas que já conseguimos, ao abordarmos e abraçarmos a Divina Riqueza. Já este ano conseguimos bater o recorde de faturação da nossa empresa desde 2020. Portanto, venham connosco, venham para a Divina Riqueza e
venham buscar bênçãos, sejam felizes. Isso não é uma surpresa, não é sorte, é gratidão em ação. É o universo respondendo. Se você também sentiu esse chamado, vem para a Divina Riqueza. Ficar íntima de Deus tem feito verdadeiros milagres na minha vida e pode fazer na sua também.